Capítulo 13. O tempo antes da criação. Se algum espírito leviano, vagando por tempos imaginários anteriores à criação, se admirar que o Deus Todo-Poderoso, tu que criaste e conservas todas as coisas, ó Autor do céu e da terra, tenha te mantido inativo até o dia da criação, por séculos sem conta, que esse desperte esquerne, e tome consciência do erra que gera sua admiração como, pois, poderiam transcorrer os séculos, se tu, o Criador, ainda não os tinha criado, e poderia o tempo fluir se não existisse? E como poderiam os séculos passar, se jamais houvessem existido? Portanto, como és o Criador de todos os tempos, se é que houve algum tempo antes da criação do céu e da terra, como se pode afirmar que ficaste ocioso? Pois também criaste, e esse mesmo tempo, e este não poderia passar. Antes que o criasse, se porém, antes do céu e da terra não havia tempo algum, porque perguntam o que fazias então. Não poderia haver então, se não existia o tempo, não é no tempo que és anterior ao tempo. De outro modo, não precederias a todos os tempos. Precedes, porém, a todo o passado na altura de tua eternidade, sempre presente. Dominas todo o futuro porque está por vir, e que, quando chegar, já será passado contudo, tu és sempre o mesmo. E teus anos não passam jamais, teus anos não vão nem vêm, mas os nossos vão e vêm, para que todos possam existir. Teus anos existem simultaneamente, pois não fluem, não passam. Não são expulsos pelos que vêm, porque não passam os nossos, ao contrário, só existirão todos quando não mais existirem teus anos, são como um só dia, e teu dia não é uma repetição cotidiana, é um perpétuo hoje. Porque teu hoje não cede o lugar ao amanhã, e nem sucede o lugar ao amanhã, e nem sucede ao miridade, é a eternidade. Capítulo 13. Por isso geraste um filho coeterno, a quem disseste: hoje te gerei. Todos os tempos são obra tua, e tu existes antes de todos os tempos. É, pois, inconcebível que tenha existido tempo quando o tempo ainda não existia. O tempo antes da criação. Se algum espírito leviano, vagando por tempos imaginários anteriores à criação, se admirar que o Deus Todo-Poderoso, tu, que criaste e conservas todas as coisas, ó Autor do céu e da terra, tenha te mantido inativo até o dia da criação, por séculos sem conta, que esse desperte, e tome consciência do erra que gera sua admiração. Como, pois, poderiam transcorrer os séculos, se tu, Criador, ainda não os tinha criado? E poderia o tempo fluir se não existisse? E como poderiam os séculos passar, se jamais houvessem existido? Portanto, como és o Criador de todos os tempos, se é que houve algum tempo antes da criação do céu e da terra, como se pode afirmar que ficaste ocioso? Pois também criaste esse mesmo tempo, e este não poderia passar, antes que o criasses. Se, porém, antes do céu e da terra não havia tempo algum, porque perguntam o que fazias. Então, não poderia haver então se não existia o tempo. Não é no tempo que és anterior ao tempo. De outro modo, não precederias a todos os tempos. Precedes, porém, a todo o passado na altura de tua eternidade sempre presente. Dominas todo o futuro porque está por vir, e que, quando chegar, já será passado. Contudo, tu és sempre o mesmo, e teus anos não passam jamais. Teus anos não vão nem vêm, mas os nossos vão e vêm, para que todos possam existir. Teus anos existem simultaneamente, pois não fluem, não passam. Não são expulsos pelos que vêm, porque não passam. Os nossos, ao contrário, só existirão todos, quando não mais existirem. Teus anos são como um só dia, e teu dia não é uma repetição cotidiana, é um perpétuo hoje, porque teu hoje não cede o lugar ao amanhã e nem sucede ao ontem. Teu hoje é a eternidade. Por isso geraste um filho coeterno, a quem disseste: hoje te gerei. Todos os tempos são obra tua, e tu existes antes de todos os tempos. É, pois, inconcebível que tenha existido tempo, quando o tempo ainda não existia.